Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo e significado que vai gerar aqui agora uma profunda mudança em sua vida. Eu vou levar a santa palavra de Deus até você. As bênçãos singulares do Evangelho de Cristo Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você consegue enxergar as bênçãos de Deus em Cristo Jesus na sua vida? Existem tantas outras coisas que podem ser bênçãos, como bens materiais, família, sucesso no trabalho, saúde. Mas todas essas coisas são bênçãos secundárias. Uma bênção é um favor de Cristo Jesus, algo que nos faz bem. Cristo Jesus, o Filho de Deus, gosta de nos abençoar. Cristo Jesus nos oferece bênçãos abundantes e variadas. A maior bênção que Cristo Jesus, o Filho de Deus, nos dá é a salvação da nossa alma. As bênçãos mais importantes são fruto da salvação, paz, alegria, esperança, amor. Essas são as bênçãos verdadeiras que somente podem ser encontradas no Filho de Deus, Cristo Jesus. Eu fico pensando, Cristo Jesus nos oferece suas bênçãos espirituais em abundância. Jesus Cristo, Messias, tem bênçãos especiais para cada pessoa. Você já parou para pensar nisso? Ouça aqui agora. Cristo Jesus atraía as multidões. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Eu fico imaginando, Cristo Jesus foi o homem mais amável que já pisou no mundo. Sua personalidade, ensino e obras sempre atrairão as pessoas. Onde Cristo Jesus estava, sempre havia a esperança de um novo começo. Em Cristo Jesus, as pessoas encontravam alívio para os seus fardos. Em Cristo Jesus, as pessoas encontravam cura para as suas enfermidades e perdão para os seus pecados. Viu só? Que notícia boa, as bênçãos singulares do Evangelho de Cristo Jesus. Ouça, Cristo Jesus atraía a oposição. Marcos capítulo 2, versículos 6, 16, 18
24 e Marcos 3:6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Retirando-se os fariseus, conspirava logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirarem a vida. Você já pensou nisso? Eu fico imaginando. A verdade sempre incomoda a mentira e a luz sempre denuncia as trevas. Na mesma proporção que Cristo Jesus atraía a multidão, despertava a inveja dos escribas e fariseus. A oposição a Cristo Jesus tornou-se progressiva. Em primeiro lugar, os escribas arrazoavam em seu coração. Era uma oposição velada, silenciosa, íntima. A oposição a Cristo Jesus tornou-se progressiva. Em segundo lugar, os escribas perguntaram aos discípulos de Cristo Jesus. Agora eles falam, mas não com Cristo Jesus. A oposição a Cristo Jesus tornou-se progressiva. Em terceiro lugar, os fariseus perguntam diretamente a Cristo. A pergunta deles era uma censura e uma denúncia enrustida. A intenção deles não era aprender, mas acusar. Eles sempre vinham com perguntas. Eles sempre vinham com perguntas de algibeira para apanhar Cristo Jesus, o Filho de Deus, no contrapé. A oposição a Cristo Jesus tornou-se progressiva. Em quarto lugar, os fariseus advertem a Cristo Jesus. A oposição torna-se explícita, ganhando um contorno denso de uma crítica aberta. Agora o inimigo põe as unhas de fora e destila todo o seu veneno contra Cristo Jesus. A oposição a Cristo Jesus tornou-se progressiva. Em quinto lugar, os fariseus se unem aos herodianos para tramarem a morte de Cristo Jesus. Veja aqui agora a progressão dessa oposição. De um pensamento íntimo de censura, caminharam para uma pergunta indireta. Desta a pergunta pessoal, e daí a uma censura verbal. Agora se
mancomunam com os herodianos, a quem consideraram indignos para tramarem a morte de Cristo Jesus o Nazareno. Nesse contexto de ensino à multidão e pressão da oposição dos escribas e fariseus, Jesus Cristo Nazareno fala sobre as bênçãos singulares do seu reino. O Evangelho de Cristo Jesus abre as portas do reino para os rejeitados. Marcos capítulo 2, versículo 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e logo o seguiu. A Bíblia diz, e eu acredito, Cristo Jesus chamou Levi, filho de Alfeu, para ser discípulo. Viu só que notícia boa? Este Levi trabalhava em uma coletoria e era um publicano. Lucas 5:27 diz: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. Também era chamado de Mateus, Mateus capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Pense comigo, certos romanos, membros da cavalaria, pagavam uma grande soma de dinheiro ao tesouro romano para cobrar os impostos públicos sobre os produtos exportados e importados da província. Esses generais da fazenda sublocavam esse privilégio para chefe de publicanos do distrito como Zaqueu. Lucas 19:2. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era um dos chefes dos publicanos e era rico, que por seu turno distribuía a tarefa da coleta para outros publicanos menos graduados. Eu fico pensando, o termo publicano tornou-se assim sinônimo de coletor de impostos. Você está ouvindo as bênçãos singulares do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus abre portas para os rejeitados. Pense comigo. Esses cobradores de impostos ganharam a fama de inimigos e traidores do povo, pois além de estarem a serviço de Roma, também extorquiam o povo, cobrando mais do que o estipulado, enriquecendo-se assim de forma desonesta. Desta forma passaram a ser odiados pelo povo. Um judeu que aceitasse tal ofício era expulso da sinagoga, envergonhado pela família e amigos. Um fariseu que se tornasse coletor era execrado e sua esposa podia divorciar-se. Um coletor de impostos era visto como alguém
que amava mais o dinheiro que a reputação. Certamente, Mateus era um homem odiado dos seus companheiros. O Evangelho de Cristo Jesus abre portas para os rejeitados. Pense comigo. Cafarnaum era uma cidade aduaneira, uma ponte entre a Europa e a África. Cafarnaum era sede da Secretaria da Fazenda na rota entre Damasco ao norte e o Mar Mediterrâneo no oeste. Estes postos da alfândega cobravam impostos não apenas nas fronteiras, mas também na entrada e saída de povoados, nas encruzilhadas e nas pontes. Produtos não declarados podiam ser confiscados pelos publicanos. Esses cobradores eram tidos como ladrões e assaltantes por definição. Diante destes fatos, o chamado de Cristo Jesus a Levi nos ensina algumas verdades. Cristo Jesus chama soberanamente. Marcos 2,14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Viu só que notícia boa? Eu fico imaginando cada detalhe. Cristo Jesus chamou um homem execrado publicamente e não deu nenhuma explicação a ele nem ao povo. Cristo Jesus tem autoridade para chamar quem Ele quer para a salvação e para o serviço. Sem o divino chamado, ninguém pode ser salvo, pois jamais nos tornaremos para Deus a menos que Ele, Deus, nos chame por sua graça. Na verdade, Cristo Jesus, o Nazareno, não fez um convite, deu uma ordem. Embora não possamos afirmar com segurança que Mateus tinha sido um homem desonesto, Cristo Jesus, o Nazareno, chama a quem quer, e isso soberanamente. Não somos nós que escolhemos a Cristo Jesus. Foi Ele quem nos escolheu. A Santa Bíblia diz no livro de João, capítulo 15, versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. A Bíblia diz, e eu acredito, não fomos nós quem o achamos, mas Ele, Cristo Jesus, o Nazareno, quem nos buscou. Nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Nós o amamos porque Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, nos amou primeiro. Pense nesse sentido. Jesus Cristo Nazareno chama eficazmente. Marcos capítulo 2, versículo 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu.
Você consegue imaginar cada detalhe desse chamado? Quando Cristo Jesus, o Nazareno, chama, ele chama eficazmente. A Bíblia diz, através do apóstolo São Paulo, em Romanos 8,30, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A Bíblia diz, e eu acredito, Cristo Jesus, o Nazareno, diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, Levi atendeu pronta e imediatamente o chamado de Cristo Jesus, o Nazareno. Levi não argumentou nem adiou sua decisão. Sua obediência decisiva e imediata é solenemente registrada. Lucas capítulo 5, versículo 28 diz que ele deixou tudo. Viu só que notícia boa? O chamado de Cristo Jesus, o Nazareno, foi irresistível. O mesmo que chama é aquele que muda as disposições íntimas da alma. Cristo Jesus, o Nazareno, não apenas chama, mas atrai com cordas de amor. Mateus, que também se chama Levi, deixou a coletoria imediatamente e seguiu a Cristo Jesus, o Nazareno. Essa resposta pronta ao chamamento do Senhor Jesus Cristo foi um grande milagre e libertação. Mateus deixou sua profissão e lucro e queimou todas as pontes do seu passado. Mateus trocou o lucro fácil pela consciência limpa, as glórias do mundo pelas riquezas do reino de Deus. O chamado de Mateus deve nos encorajar a esperar a salvação daqueles que julgamos mais difíceis. O mesmo Cristo Jesus, o Nazareno, que chama, quebra as cadeias e abre os corações. O vento do Espírito Santo sopra aonde quer. O tempo dos milagres ainda não passou. Ele, Cristo Jesus, o Nazareno, continua aqui e agora, chamando pecadores a si. Louvado seja Deus. Jesus Cristo chama graciosamente. Marcos capítulo 2, versículo 15 e 16. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram grandes número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores?
eu fico pensando, Levi deu um grande banquete a Cristo Jesus e convidou numerosos publicanos e pecadores para estarem com ele em sua casa. Lucas 5:29. Fez-se-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Lucas 5:30. E os escribas deles, dos fariseus, murmuravam com os discípulos, dizendo: por que come e bebe com publicanos e pecadores? Eu fico pensando. Levi, que também se chama Mateus, abriu não só o coração para Cristo Jesus o Nazareno, mas a sua casa. Os escribas e fariseus, verdadeiros espiões de plantão, consideravam pecadores aqueles que quebravam tanto a lei moral de Deus e aqueles que infringiam as inumeráveis regras e preceitos da interpretação farisaica da santa lei de Deus. Assim eram considerados pecadores tanto os que cometiam adultério, como aqueles que comiam sem lavar as mãos. Aos olhos dos fariseus, todos os que não eram fariseus eram pecadores. Mateus, ao mesmo que celebra a festa da sua salvação, abre sua casa para que seus parentes conheçam a Cristo Jesus e sejam salvos. Mateus transformou seu lar num grande instrumento de evangelização. Mateus queria que seus colegas de profissão e os pecadores também se tornassem seguidores do Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Os escribas, mediante uma pergunta aos discípulos de Jesus, censuraram-no por comer com os publicanos e pecadores. A religião deles era melhor. Eles se consideravam justos e dos demais pecadores indignos do amor de Deus. Mas estava ali com Mateus, o Filho de Deus, Cristo Jesus, a verdadeira vida. Você se lembra aqui e agora, neste momento, como foi o seu chamado por Cristo Jesus? Você se lembra como foi a sua conversão? Você consegue imaginar cada detalhe? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é chamado. Você tem ouvido a voz de Cristo Jesus dizendo: segue-me, segue-me, segue-me. Jesus Cristo é a única esperança para a sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Venha a Cristo. Ouça e decida-se pelo chamado de Cristo Jesus. Muitos benefícios advirão a você.